Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou coordenador técnico da SF6 Serviços, uma empresa do Grupo Vegor que presta serviços de apoio à operação e manutenção de equipamentos isolados a gás SF6. E a gente aqui no canal conversa sobre todos os assuntos que são relevantes para essa tecnologia. Eu hoje queria conversar com vocês, na verdade, dar continuidade à conversa que nós tivemos na terça-feira passada, que foi sobre a aplicação de manutenção preventiva e preditiva aos equipamentos isolados a gás SF6. No último vídeo, nós conversamos sobre a aplicação desses princípios às subestações isoladas a gás, principalmente aos barramentos das GIS, né? E eu prometi que a gente continuaria conversando sobre os equipamentos de interrupção, principalmente os disjuntores. E aí vamos começar pelas diferenças que existem entre as duas coisas, né? A gente comentou que nas subestações isoladas a gás, no barramento, não acontece nada. Na verdade, acontece a passagem da corrente pelo condutor e não existe, a rigor, o que acontece lá é nada, certo? E nós conversamos bastante sobre as possibilidades do que pode acontecer na existência de falha. Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no vídeo da semana passada sobre manutenção em GIS, e lá a gente comenta bastante esse assunto. Hoje nós vamos comentar o seguinte: os equipamentos de interrupção, diferentemente do que a gente conversou, quando o disjuntor opera, existe a formação de um arco entre os dois terminais do eletrodo durante a abertura. Isso faz com que os princípios de manutenção que a gente vai aplicar sejam diferentes do que a gente aplicou quando conversou sobre as subestações blindadas. Por quê? Essa passagem, esse arco que é aberto lá, ele não só é normal, como é para isso que o SF6 está lá. E qual a diferença que acontece então com relação aos barramentos, tá bom? No caso dos equipamentos de interrupção, o que acontece é o seguinte: quando o disjuntor opera, existe essa formação do arco. Esse arco, no momento do arco, existe a decomposição total do SF6 nos seus átomos de enxofre e flúor. Isso a gente já comentou também em alguns vídeos anteriores, mas é importante a gente saber que existe a formação de enxofre e flúor em estado atômico elementar. O que isso faz é o seguinte: o SF6, nessa decomposição, ele absorve toda aquela energia elétrica que foi fornecida ao sistema. Esses átomos de enxofre e flúor, eles se recombinam entre eles mesmos muito rapidamente, e quando eles se recombinam, voltam ao estado fundamental do SF6, eles devolvem aquela energia que eles absorveram em forma elétrica, eles devolvem para o meio em forma de calor. Isso faz com que o gás no disjuntor se dilate e ele então faça a convecção internamente ao disjuntor. Isso faz a dissipação do calor formado na descarga e agiliza a interrupção do arco pela renovação do SF6 que está na região do arco. Então, por isso o SF6 é tão importante nos equipamentos de interrupção, por isso ele é tão eficiente, por isso é tão difícil achar um substituto. Futuramente vamos conversar sobre os possíveis substitutos para o gás SF6 também. Esse é um assunto muito interessante, nós vamos voltar a esse assunto aí. Por hora, o que a gente precisa saber é o seguinte: quando isso acontece, a existência de contaminações dentro do ambiente do disjuntor, da câmara, principalmente contaminações por água e oxigênio, leva a que sejam formados alguns produtos de decomposição, gerados pela reação do enxofre e do flúor com a água e o oxigênio. Então a gente vai formar os fluoretos, oxifluoretos e os sulfitos, decorrente da formação do enxofre, tá certo? Nos equipamentos de interrupção, nos disjuntores principalmente, é muito importante a gente saber que existe também
a reação do flúor, principalmente do flúor, também do enxofre, com a superfície de contato dos eletrodos, que geralmente é prateada. Então, a prata vai reagir com o flúor, dando o fluoreto de prata, e com o enxofre também, dando sulfeto de prata, principalmente. Esses sais, parte deles fica depositada na superfície dos contatos, e parte deles vai cair, vai se depositar no fundo da câmara. Esse é aquele pó branco que a gente encontra quando abre a câmara para manutenção corretiva, são os sais metálicos formados pela reação do flúor e do enxofre com os metais ali presentes. Não só do eletrodo, né? Eu estou falando do eletrodo que é o mais importante, mas também dos demais metais que estão presentes lá nas hastes, dos mecanismos de mola, tudo que tiver em contato, tiver dentro da câmara, vai estar sujeito à reação com o flúor e com o enxofre. Vai formar os produtos sólidos, né? Então, isso traz para a gente o seguinte, quando a gente for fazer a manutenção preventiva e preditiva, a gente precisa, primeiro, existe o comportamento do disjuntor que é semelhante ao dos barramentos, que é quando o disjuntor não está operando. Quando ele não está operando, o contato está fechado, a corrente está passando ali e não tem que acontecer nada. Caso haja contaminações sólidas, o que não é infrequente nos disjuntores, por quê? Porque existe a formação desses produtos sólidos de decomposição, existe a contaminação de sólidos também por ocasião da montagem, como existe para os barramentos, e nesse caso vai haver também a formação de descargas parciais na câmara dos disjuntores quando ele não está operando. Então, o monitoramento de descargas parciais também é importante para os disjuntores. Além disso, é importante também a gente entender que, conforme esses sais se depositam na superfície dos contatos, ele prejudica o contato. Então, o ensaio de resistência de contato nos disjuntores é um ensaio muito importante para a manutenção preditiva e preventiva, porque conforme essa resistência aumenta, é porque está aumentando a formação dos produtos de decomposição. Isso vai levar a uma falha futura do disjuntor. Então, assim, é preciso também que a gente meça e possa monitorar ao longo do tempo o comportamento da resistência de contato. Além disso, é muito importante também a gente fazer o ensaio da qualidade do gás, não só para a contaminação, que aí pode nos indicar, quanto maior a contaminação, maior a probabilidade de formação de produtos de decomposição durante a operação e, portanto, menor a vida útil prevista para o disjuntor, como também a presença dos produtos de decomposição indica a presença de possíveis vazamentos pelos quais existe a entrada tanto do oxigênio do ar quanto da umidade. Então, esses dois ensaios, resistência de contatos, cargas parciais, são bastante importantes nas manutenções preventivas. O ensaio do nível de contaminação do gás também, principalmente dos níveis de dióxido de enxofre, o SO2, que, como a gente já comentou antes também, é o final da cadeia de oxidação dos produtos de decomposição do SF6. Então, assim, a formação do SO2 é também indicativo de quão eficiente está sendo o disjuntor na sua operação, quão eficiente está sendo o SF6 na extinção de arco durante a operação do disjuntor. Então, a gente tem já 3 ensaios importantes, que é o nível de contaminação do gás, com relação a impurezas, umidade e também a formação de SO2, o ensaio de resistência de contato, que é também muito importante, indicativo da deterioração desse contato, e também o ensaio de descargas parciais. É bem importante no monitoramento do disjuntor. Além disso, existem 2 outros ensaios que são muito mais ligados à situação mecânica do disjuntor, que são o ensaio de inspeção de vazamentos. O vazamento, como a gente já explicou também em vídeos anteriores, é por onde se faz a entrada das contaminações por ar atmosférico e umidade, através do fenômeno chamado de efusão. Significa o seguinte: quando a gente tem um disjuntor,
a câmara do disjuntor ela está com SF6 numa pressão maior que a atmosférica. Então a tendência é o gás SF6 sair pelo vazamento para a atmosfera, tanto é que a gente mede esse vazamento durante a inspeção. Porém, a pressão relativa, a pressão osmótica, a pressão de vapor da água dentro do disjuntor é menor do que a pressão osmótica, a pressão relativa, a pressão de vapor da água no ar atmosférico. Então a tendência é que a água passe do ambiente externo para o interno. Então assim, a mesma coisa acontece com o oxigênio. Então o vazamento ele prejudica as condições de contaminação interna do equipamento. Então esse ensaio da inspeção de vazamentos é fundamental e além disso também os ensaios do funcionamento mecânico do disjuntor, do tempo de acionamento, etc. e as outras medidas que a gente realiza no disjuntor. Tempo de abertura, tempo de fechamento, tempo de resposta, etc. Todas essas medidas são importantes também. Tá bom, pessoal? Então, em linhas gerais, esses são os procedimentos importantes para a manutenção preventiva e preditiva para os equipamentos de interrupção isolados a gás SF6. Nós vamos voltar mais tarde com mais alguns detalhes sobre esse assunto e, portanto, se você gostou aí desse vídeo, por favor, você dá o seu like, compartilhe o vídeo com alguém que você acha que pode estar interessado nesse assunto. Se inscreve no nosso canal, nós vamos ter mais vídeos sobre esse e outros assuntos importantes para nós. Muito obrigado a todos e um abraço.